Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos ao ano de 1216, estamos na página 31, o item 19, os dominicanos. Os dominicanos, irmãos, é uma ordem que ela foi criada para perseguir e matar os anabatistas. Os dominicanos, junto com os franciscanos, foram os grandes inquisidores da história. Tanto que eu tenho dito para vocês, é significativo esse Papa atual resolver homenagear Francisco de Assis. Porque você pode pesquisar na internet, você vai encontrar fácil. Francisco de Assis, ele foi um matador de anabatistas. Bom, o ano 1216, né? A Inquisição foi organizada, o início da sua organização no ano anterior, 1215, e agora é criada a Ordem dos Dominicanos. O comentário diz, foi uma ordem criada especialmente para fortalecer a Inquisição e aumentar a morte dos anabatistas. Bom, um livro que eu sempre recomendo a vocês é o Livro dos Mártires, de John Fox, foi publicado pela CPAD. Ele descreve esse período. Ele diz, o Papa, percebendo que estes cruéis médios não surtiam o efeito desejado, enviou vários eruditos monges a predicar entre os valdenses e a tratar de convencê-los do errôneo de suas opiniões. Entre estes monges havia um chamado Domingo de Gusmão, que viveu entre 1170 e 1221, que se mostrou muito zeloso pela causa do papado. Este Domingo instituiu uma ordem que foi chamada pelo seu nome, a Ordem dos Frades Dominicanos. E os membros desta ordem foram desde então os principais inquisidores nas várias inquisições do mundo. O poder dos inquisidores era ilimitado. Procediam em contra de quem queriam, sem consideração de idade, sexo ou categoria. Por infames que fossem os acusadores, a acusação era considerada válida, incluso quando se recebiam informações anônimas enviadas por carta, eram consideradas evidência suficiente. Uma pausa aqui para explicar a vocês. O que vocês vão observar é que, por regra na história, se alguém acusa, você tem que provar a acusação. Nós vimos imperadores romanos que eles colocaram como lei, até Adriano, né, imperador, ele colocou como lei, olha, tem que provar a inquisição, tem que provar a acusação. Porque senão as pessoas inventavam uma acusação e aí ficava com os bens da pessoa. Os católicos faziam o mesmo que o Império Romano fazia com os cristãos. Os cristãos denunciados perdiam os seus bens para o denunciador. E aqui na Igreja Católica também, quem denunciava ficava com os bens. E veja, a denúncia podia ser feita por carta. E se a pessoa foi condenada, ela então ficava com os bens da pessoa. E o que a Igreja Católica fazia? Ela fazia o mesmo que o Império Romano também fazia em relação à confissão. O Império Romano levava a pessoa diante da estátua do demônio, que ora era chamado de Júpiter, ora de Apolo, e obrigava aquela pessoa a confessar a fé, reverenciar aquele Deus, sacrificar ele, comer das coisas sacrificadas a ele. Ou seja, praticar culto ao demônio. E o que a Igreja Católica exigia dessas pessoas para soltá-las? Tá bom? Exigia, olha, se você confessar que é adorador do demônio, você não morre. Isso era muito comum.
Mas o cristão não ia fazer isso. Um cristão não ia fazer isso, de jeito nenhum. Então, irmãos, eu fico pensando, foi um tempo muito difícil. A nossa geração vive um período, em termos de perseguição física, aqui no Brasil, né? Vemos um período tranquilo. Tem partes do mundo aí que o cristão está sendo morto a facão, né? Porque hoje o catolicismo não pode matar mais, o protestantismo não pode matar mais, mas o islamismo e o comunismo continuam matando. O comentário prossegue. Ser rico era um crime igual à heresia. Por isso, muitos dos que tinham dinheiro eram acusados de hereges ou de protetores de hereges, para poder obrigá-los a pagar por suas opiniões. Porque lembre-se, um ano antes, no quarto concílio de Latrão, o Papa Inocêncio III, ele decretou: quem ajudasse, né, essas igrejas, esses cristãos que discordavam da Igreja Católica, que eles chamavam de hereges, ele disse: quem ajudar essas pessoas vai ser condenado também. Então, por isso que alguns acusavam eles de estarem protegendo hereges. Os mais queridos amigos, os parentes mais próximos, não podiam servir sem perigo a ninguém que estivesse encarcerado devido a questões religiosas. Quer dizer, não podia um parente, vou levar uma comida para o meu parente lá na cela, não podia dar nenhum tipo de ajuda. Levar algo de palha aos prisioneiros ou dar-lhe um copo de água caía sob a consideração de favorecer os hereges e eram por isso mesmo perseguidos. Nenhum advogado ousava defender a seu próprio irmão, e a malícia dos perseguidores chegava inclusive além do túmulo. Se exumavam os restos dos já mortos e eram queimados, como exemplo para os vivos. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro ficava privado de sua herança. Ou seja, até os filhos perdiam a herança dos pais, né? E alguns foram enviados à Terra Santa, enquanto os dominicanos se apoderavam de suas casas e propriedades. E quando os donos voltavam, a miúde pretendiam não reconhecê-los. Estas perseguições persistiram durante vários séculos sobre diferentes papas e outros grandes dignatários da Igreja Católica. Por vários séculos, eu posso dizer para vocês, quando que a perseguição vai terminar na Europa? Na Revolução Francesa, lá nos anos 1790. Porque a Revolução Francesa, ela decreta: ninguém poderá ser molestado por sua fé. E por que eles fizeram isso? Porque eles não aguentavam mais católicos e protestantes matando os anabatistas. Tanto que Napoleão, como ele vai conquistando diversos países, Napoleão, ele acabou levando esse ideal francês e ajudando os anabatistas em outros países da Europa. Ok? Mas nós sabemos que teve alguns países que eles mantiveram a perseguição até nos anos 1840, como foi o caso da Espanha. E nas Américas, nos Estados Unidos, também quando foi feita a independência, né, próximo do ano 1779, eles também colocaram que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Por quê? Porque tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, ela foi feita pela maçonaria. E a maçonaria, ela tinha e tem uma guerra com a Igreja Católica. Ela é aliada dos protestantes, mas ela tem uma guerra com a Igreja Católica.
Nós veremos que a maçonaria ela protegeu Lutero. Lutero foi protegido pela maçonaria. Nós veremos que pastores calvinistas, eles organizaram o primeiro estatuto da maçonaria. Você pode pesquisar todas as igrejas calvinistas, presbiteriana e batista calvinista, que é chamada Batista Reformada, todas elas vieram para o Brasil com dinheiro da maçonaria. Isso está relatado no livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, que é um livro interessante de vocês lerem. Então, a maçonaria, nessa luta contra a Igreja Católica, ela proibiu a perseguição. Quando um evangélico critica a maçonaria, o que eles falam? Olha, poxa, vocês deveriam nos agradecer, nós acabamos com a perseguição. Aí o que eu respondo no caso desse? Realmente a maçonaria, ela defendeu que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Mas por quê? Não é que ela seja boazinha, não. É que o método dela é diferente do catolicismo. Enquanto o catolicismo e o protestantismo também queriam matar, a maçonaria ela não quer matar, ela quer corromper. Por isso é que você vê muitas igrejas com um templo no formato da maçonaria, onde você vê a pirâmide em cima, aquelas 6 colunas. Você pode pegar as igrejas neopentecostais, como são chamadas, é tudo organização da maçonaria. Pode ver que elas têm dinheiro à vontade. Construção de grandes templos, mega templos. Não? De onde vem esse dinheiro? Da maçonaria. Bom, o comentário prossegue. Eu coloco aí também um texto do historiador Justo Gonzalez, em sua obra Uma História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Altos Ideais, que é o volume 4 dessa coleção. Ele diz: outro campo em que os dominicanos se distinguiram foi a pregação para muçulmanos e judeus. Entre os seguidores do profeta, o pregador mais famoso foi Guilherme de Trípoli, e entre os filhos de Abraão, São Vicente Ferrer. Ambos tiveram muito sucesso, se bem que nos 2 casos, parte do resultado da sua pregação foi produzida pela força. Os cruzados contra os muçulmanos em Trípoli e os católicos contra os judeus na Espanha, onde São Vicente pregou. A Espanha, nesse período, ela estava dividida. A maior parte da Espanha era dominada por muçulmanos. Mas os judeus que viviam fora do território muçulmano, eles eram perseguidos pelos católicos, tentando obrigá-los a seguir o catolicismo. E quando nós estudamos história do judaísmo, eu até recomendo a vocês, em junho, vamos começar um curso de história de Israel. Eu conto, teve, no caso, rabinos, teve judeus que eles não resistiram à pressão e acabaram aceitando o batismo católico. Okay? Então, Justo Gonzalez nos conta essa história.